Todos nós gostamos de bênçãos e reclamamos quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos perseguições, quando enfrentamos tentações. As tentações são certas e são perigosas. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos orienta para que nós imploremos a Deus que Ele não nos deixe cair nas tentações, não nos deixe cair em tentação. Jesus é tentado por Satanás. E hoje, na nossa leitura aqui, guiada pela Bíblia 365, eu acompanho você e um dos textos é texto de Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. Diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando Jesus, depois de 40 dias em jejum, Satanás o tenta, oferecendo para ele pão, oferecendo para ele fama, oferecendo controle sobre todas as coisas. E Jesus Cristo vence Satanás. Essa tentação do diabo é um grande marco na história, porque no final das contas, todos nós, todo ser humano, é categorizado, ou seja, entra numa categoria, ou pela escolha de Adão, que diante de Satanás disse sim, ou pela escolha de Jesus, que diante de Satanás disse não. Ou você entra na categoria de Adão, que diz que Deus é insuficiente e cede à tentação, ou você entra na categoria de Jesus, que diz que Deus é suficiente e rejeita a tentação. Essas são as escolhas que valem no final das contas, né? A escolha de Adão, queira você ou não, ela vale sobre a sua vida, porque nascemos pecadores, nascemos afastados de Deus, nascemos separados de Deus. E o que entra em nós, quando Deus põe vida em nós, é os efeitos da escolha de Cristo diante de Satanás, de se afastar do mal e de se manter santo. Então, a santidade de Cristo que é sobre a nossa vida. O sangue de Cristo, santo e perfeito, que é sobre a nossa vida. E essa tentação aqui é crucial. O Jesus ter vencido a tentação é um ser humano retomando o poder que Satanás diz para Jesus: a mim foi dado, porque Satanás tomou o poder, porque todo o poder na criação, o controle sobre todas as coisas tinha sido dado ao homem, até que Satanás rouba dele. E agora, Satanás, que está falando a verdade, que foi dado o poder a ele, perde para Jesus. Jesus vence a tentação e Jesus, depois da sua ressurreição, diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mas ao invés de olhar para a tentação que Satanás faz com Jesus e da vitória de Jesus e prestar atenção nos detalhes, eu quero ver com você o texto seguinte e fazer uma comparação entre o texto da tentação e o texto que se segue, o que Lucas segue escrevendo. Porque Lucas diz que Jesus saiu ali do deserto, foi para Galileia, cheio do poder. Vou ler com você aqui a palavra exata, né? Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse a oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Preste atenção que não é alguns, não é 50%. Todos o elogiavam. Até que Jesus vai para sua cidade natal, Nazaré. Ali, em Nazaré, está escrito aqui no versículo 16, quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, né? Não cidade natal, lógico, né? Natal é Belém, mas cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres.
Me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus pega o livro, devolve ao assistente. Jesus se assenta e diz: hoje se cumpriu essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu venho trazer alegria, eu venho trazer boas novas, eu venho libertar os prisioneiros, eu venho trazer visão aos cegos, eu venho trazer visão aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que os cativos serão soltos e anunciar boas novas, novidades, notícias boas aos pobres e dizer que é chegado o tempo do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou e todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele, tá tudo normal até agora aqui, né? E estavam admirados com as palavras de graças que saíam dos seus lábios. Contudo perguntavam: esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho da Maria? Então como é que ele vem falar agora que ele pode cumprir as profecias? Meus queridos, qual é o problema desse povo? Por que esse povo não aceita Jesus? Por que esse povo não entende que Jesus é o libertador, que Jesus é o Messias? Porque eles conheciam Jesus e achavam Jesus uma pessoa normal. Jesus era para ele alguém da infância. O cara que falava assim: não, desde que eu cresci, eu conheço esse rapaz aí, era menino comigo na rua, não pode ser ele. Não pode ser ele. Olha o perigo de acharmos que o Jesus que conhecemos desde que nascemos, talvez, que você ouviu sempre no Natal, nasceu Jesus, na Páscoa, morreu Jesus, ressuscitou Jesus, você achar que ele é normal, achar que é mais um personagem da história simples. E aí você perde a graça de vê-lo como Salvador, como libertador, como aquele que traz boas novas, como aquele que traz milagres, como aquele que traz libertação, que traz vista aos cegos que não conseguem enxergar a graça de Deus. Quando achamos que ele é normal, que ele é natural. Esse povo aqui faz uma coisa terrível. Esse povo arrasta Jesus para fora da cidade, até um despenhadeiro lá, um desfiladeiro, um penhasco. E eles querem lançar Jesus de lá, eles querem matar Jesus. Esse povo não suporta ouvir que Jesus é o Messias. A tentação de Satanás foi com palavras e Jesus venceu com palavras. Agora esse povo aqui, Jesus fala para eles: é por isso que não tem jeito, né? A turma fala para o médico: cure-te a ti mesmo, e um profeta também não é ouvido na sua própria casa, porque o povo acha que, já que ele é dali, já que ele é normal, ele não pode fazer milagres. Esquece da especialidade, esquece da soberania, esquece do milagre que é ter o Rei dos Reis ali, porque ele é um personagem comum. Com esse povo, Jesus tem que usar a autoridade, o poder dele. O povo leva Jesus até o lugar que querem lançá-lo e Jesus exerce sua autoridade e, de alguma forma, ele sai andando no meio do povo e não permite que ninguém o toque. Ele causa alguma reação naquele povo, naquela turba que quer linchar, matar Jesus. Qual o crime de Jesus? Jesus leu a profecia do Messias e disse que aquela profecia se cumpria. Qual o crime de Jesus? Qual o crime de Jesus para ser crucificado? Qual o crime de Jesus para tentarem lançá-lo? Qual o crime de Jesus para várias vezes pegarem pedras e quererem matá-lo? Qual o crime de Jesus? Qual é a coisa ruim de Jesus que ele fez para até hoje eu e você tentarmos rejeitá-lo? Nós tentamos rejeitá-lo porque só queremos ele como um personagem da história e não como o rei, não como o Senhor, não como o dono das nossas vidas. Afinal de contas, se ele for o dono das nossas vidas, aí vai dar muito trabalho, né?
aí ele vai querer controlar tudo, aí ele vai querer fazer tudo do jeito dele, aí ele vai querer mandar em tudo, aí vai dar muito trabalho. Então, entenda, Jesus não é um simples personagem, ele é o rei. Ele é o rei. Diante do rei você só tem duas opções: ou servi-lo, curvar-se diante dele, ou enfrentá-lo e tentar eliminá-lo da sua vida. Muitas pessoas vivem dizendo que eliminaram Jesus da vida. A notícia ruim é que Jesus disse que essas pessoas, sim, estão sendo eliminadas da vida eterna, da vida para sempre. Que Deus te guarde, que Deus te impeça de tentar eliminar Jesus da sua vida. Que você possa olhar para Jesus como o Senhor da sua vida, da sua história, amá-lo, servi-lo, se render a Ele, não rejeitá-lo, nem tentar tentá-lo, provocá-lo, como se Ele fosse um ser que pudesse te servir. Que Deus abençoe você, que você continue conhecendo o Cristo revelado nas Escrituras. Eu aguardo você aqui amanhã para continuarmos lendo mais um trecho da Bíblia 365. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça, compre, que você leia. Tem feito muito bem para mim. Eu tenho divulgado, eu tenho anunciado e ajudado, você ter acesso a essa Bíblia. Tem link aqui na descrição do vídeo para você comprar essa Bíblia e vai ser abençoadora para a sua vida. Se você acompanhar a leitura, você vai ler todos os dias 4 trechos da Bíblia e lendo a sequência indicada, você lerá a Bíblia toda no ano. Eu já fiquei assustado esses dias, eu puxei aqui, Você puxa assim, já está vindo quase um terço, um quarto da Bíblia, assim, Já estamos andando bastante, chegando aí a um bom trecho e se Deus quiser nos dar graça, nós iremos até o final do ano lendo essa Bíblia aqui, a Bíblia 365. Deus abençoe sua vida, o seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.